Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter hoje leva você para Moçambique, a África que fala português. O mar de um azul intenso e dunas de 40 metros de altura. Vamos atravessar uma das paisagens mais bonitas do mundo. Nestas águas, ainda vive o animal que deu origem à lenda das sereias. Porque antigos navegantes acreditavam que ele era metade peixe e metade mulher. A vida renasce nas florestas devastadas pela guerra. Leões, elefantes, antílopes, crocodilos de 6 metros de comprimento e até um macaco que sabe latir. No país que tem um só médico para 35 mil habitantes, há um curandeiro para cada 80 moçambicanos. E eles conseguem tratar a maior parte das doenças com plantas medicinais. O programa desta noite é uma coprodução com a RPC TV, afiliada paranaense da Rede Globo. Um povo que canta, seus males espanta. Quem é essa gente que enfrenta dificuldades e incertezas com um sorriso no rosto? Que vive num belo país ainda em construção e que traz o português na ponta da língua. Alô, Brasil! Estamos em Moçambique, na costa da África, uma terra de cenários múltiplos. Nossa viagem começa pelo litoral, um dos mais bonitos do mundo. As cores que a gente vê no mar são as joias da coroa deste arquipélago. Turquesa, safira, água marinha. Sobrevoamos o Parque Nacional de Bazaruto, na costa de Moçambique. O mar que cerca este conjunto de ilhas é um mosaico multicolorido. A água é tão transparente que dá para ver direitinho o desenho das pedras submersas e a vegetação que brota no fundo do oceano. Para chegar a Bazaruto, nosso ponto de partida é a pacata Vilanculos, no continente. Quem conduz o barco é o moçambicano Zito Inhamirri. Tenham bons dias conosco. Qualquer coisa, pergunta a mim, pergunta a eles. Estão bem-vindos no barco. Vamos com Jenman Conradi, um jovem ambientalista de 27 anos, que trocou a produção de vinhos na África do Sul há 4 anos pela defesa do meio ambiente no arquipélago. Navegar por estas águas exige atenção. Com o intenso movimento das marés, bancos de areia e pequenas ilhas surgem onde antes havia apenas o mar profundo. O que impressiona a gente aqui é que essa parte da ilha não é areia, são minúsculas conchinhas. Isso é proibido de ser retirado daqui. Já houve muita extração para decoração, mas hoje é proibido. Na maré baixa, o mar de Bazaruto revela ilhas de até 15 quilômetros de extensão. Deixa à mostra uma nova geografia e traz à tona lugares que, no passado, viveram dias sombrios. Uma ilha de areias brancas, cercada de águas muito azuis, sem dúvida, um pedaço do paraíso. Mas os moradores dessa região contam que antigamente era para cá que os prisioneiros eram trazidos e abandonados à própria sorte. Quando a maré subia, a ilha desaparecia e eles morriam. Por isso, apesar de tantas belezas, esta ilha é chamada de Ilha da Morte. Sobrevoamos o local um pouco mais tarde. Repare que agora a Ilha da Morte é um pequeno pontinho a quilômetros da costa.
e a maré ainda estava subindo. Bazaruto é também o nome da maior das 5 ilhas do arquipélago. São 37 quilômetros de praias praticamente desertas e gigantescas dunas, fofas e de areias claras. A maior delas tem 40 metros de altura. Sabe? Vi montanha de areia. Mole não. Fôlego. Mas cheguei. Cheguei. Zito mostra um preparo de atleta, desce a montanha de areia num instante. E logo volta trazendo nas mãos um fruto muito comum nesta região, a macoma, e uma bebida preparada com ela. É uma bebida, é tipo um suco? É um pouco suco, sim, mas agora está muito doce. É, mas ela tem álcool. Não muito. Quer já provar? Será? Deixa eu ver aqui. Sabe o que lembra um pouquinho? Lá no Brasil a gente chama cupuaçu. Essas dunas são também o ponto mais alto das ilhas. É de onde se tem uma das melhores vistas do arquipélago. Não são apenas as belas paisagens que fizeram o governo de Moçambique proteger este local. Bazaruto também tem uma fauna rica e é um dos últimos redutos em toda a costa africana de um animal raro que teria dado origem à lenda das sereias, o dugongo. Estamos a poucos quilômetros do continente e Jenniman alerta. Here it is. Oh, ok. Today we're very lucky. Ele diz que estamos com sorte. Em poucos minutos, avistamos o animal várias vezes. O dugongo é um mamífero parecido com o nosso peixe-boi. De tempos em tempos, precisa voltar à superfície para respirar. Os adultos chegam a 3,5 metros de comprimento e podem pesar até 700 quilos. São essas formas arredondadas que teriam inspirado antigos navegantes a imaginar seres metade peixe, metade mulher. Jenniman faz parte de um grupo que luta pela proteção dos dugongos. Ele conta que, por causa da carne e do óleo, estes animais foram tão caçados na África que quase desapareceram. Hoje a caça está proibida, mas muitos acabam morrendo afogados, enroscados nas redes de pesca. Pelos últimos levantamentos, o número destes animais em Bazaruto não deve passar de 100. A situação não é boa. O problema é que os dugongos se reproduzem muito devagar e não existe mais animal em número suficiente para repor a população na velocidade em que eles são mortos. Mas como impedir a população local que vive da pesca artesanal de lançar as suas redes? A riqueza da vida marinha fica evidente nas mãos das crianças da vila. Quantas tem aí? Quantas lulas? Lula, Tem bastante. 8 lulas. 8 lulas. Feixe-bolé. Deixa eu ver se é pesado. Caramba. Posso ver? Nossa, acho que tem uns 10 quilos aqui. Hã? É muito peso, hein? 10 não, mais. Na balança, 15 quilos. Produto que geralmente é vendido para os hotéis. O governo de Moçambique aposta no turismo de luxo para alavancar a economia da região e melhorar a vida das 3.500 pessoas que vivem no arquipélago. Este hotel, que recebe turistas do mundo todo, começou as atividades hospedando casais em lua de mel. Cada suíte foi cuidadosamente decorada para oferecer o máximo de conforto e de privacidade.
Na vizinha ilha de Banguera, boa parte dos turistas chega de helicóptero ou de avião. São lugares de arquitetura simples, rústica, mas de muito requinte. Neste, cada suíte tem piscina individual e os visitantes são recebidos com champanhe, pétalas de flores e muitos mimos. Isso o hóspede mesmo faz, né? É isso mesmo, estou bem praticado aí. Eu estou tendo a gentileza do Fez eu poder tirar a areia do meu pé, mas normalmente isso aqui fica à disposição do hóspede, para o hóspede poder entrar aqui sem levar areia para dentro do ambiente, né, Faisal? É isso mesmo. Quem está em busca de um recanto tranquilo, isolado, em paisagens praticamente intocadas, encontra em Bazaruto a natureza em estado puro. Jânima já encontrou o seu pedaço de paraíso. Muitas pessoas têm medo da África porque elas não entendem a África. Mas é um lugar muito interessante e é lindo. É a minha paixão. O sol que desponta no horizonte ilumina essas paisagens de cartão postal. Mas é pouco para clarear o caminho de quem vive em um país dominado por contrastes. O português é a língua oficial de Moçambique, mas cada região tem um dialeto diferente. São mais de 20. O país foi colônia de Portugal até os anos 70. Duas guerras, uma pela independência e outra de luta pelo poder, fizeram Moçambique parar no tempo. Hoje o país tem um índice de crescimento econômico invejável, 7% ao ano. Uma riqueza que a maioria da população apenas vê passar pelas poucas e, na maioria, precárias estradas. Este é um dos países mais pobres do mundo. Quase metade da população é analfabeta e a expectativa de vida mal passa dos 50 anos. Talvez por isso as meninas se tornem mães tão cedo, já aos 12, 13 anos de idade. Aos 21, Gina tem 2 filhos e leva a Cídia, de 9 meses, presa às costas por um pedaço de pano chamado de capulana. É assim que as mulheres daqui costumam carregar as crianças. Peço a Gina para segurar Cídia por 1 minuto, a moda moçambicana. Vou segurar sim, porque eu ainda não tenho a segurança que você tem. Aqui, tira o braço. Ela não cai. Ai, meu Deus. Aí. Ó, que delícia. Ó, como é que tá? Pronto. Ficou quietinha. Acho que eu levo jeito. As capulanas são a marca das mulheres de Moçambique. Dobradas, servem de apoio para amortecer o peso das coisas que elas carregam sobre a cabeça. Um desafio à gravidade e um teste para a saúde do pescoço e da coluna. Enroladas ao corpo ou usadas como turbante, são as estampas que enchem as ruas de cores e de alegria. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Gente, isso vai ficar Fica bonita, Fica bonito. Então deixa eu dar um giro aqui. Será que eu posso adotar? Daqui a pouco, leões, elefantes, antílopes. É a vida que renasce nas florestas devastadas pela guerra. Eles até parecem mansos, brincam uns com os outros e não dão a menor bola para a nossa presença. Seriam gatos tamanho família? Não é bem assim. São leões, selvagens. Encontramos um bando descansando às margens do lago Urema,
no Parque Nacional de Gorongosa, região central de Moçambique. Um macho, 2 fêmeas e 5 filhotes. Era fim de tarde e o grupo despertava para as caçadas noturnas. É assim, descansando, na maior preguiça, que os leões passam a maior parte do dia. Só à noite é que eles estão ativos para caçar. A orientação é de que aqui nesta área a gente se movimente com muita cautela, fale baixo, até para evitar qualquer movimento brusco mesmo. De acordo com os administradores do parque, aqui devem existir de 30 a 40 leões. Com um pouco de sorte, os turistas podem ficar cara a cara com os leões. Nesta área é proibido sair dos carros. Mesmo saciados, os leões são oportunistas e, num instante, podem se tornar caçadores mortais. E para eles, o Parque de Gorongosa é uma despensa abarrotada de comida. Os inhacosos são os antílopes em maior número no parque. Robustos e elegantes, eles existem aos milhares, pastando nas planícies. Há ainda os graciosos impalas, também muito comuns nesta área. E os pequenos e ariscos oribis. Os javalis não são exatamente simpáticos. Estes dois interrompem uma briga e saem em louca disparada quando o nosso carro se aproxima. E os macacos-cão, em bandos, despencam das palmeiras ao longo do caminho para se esconder no meio da mata. Esta espécie de macaco é associada ao cachorro porque emite um som parecido com um latido. Eles gostam de se alimentar de uma fruta parecida com o tamarindo e ficam espalhados pelas estradinhas que cortam o parque. Até onde a vista enxerga, você vê bicho. Essa área aqui parece dominada pelos antílopes. O pessoal aqui do parque informa que 6 anos atrás, isso aqui era tudo vazio, não se via um animal. E essa recuperação agora é visível. O Parque de Gorongosa já foi considerado um dos melhores locais da África para a observação de animais selvagens. Recebia até 20 mil visitantes por ano. Mas a Guerra Civil, que foi de 81 a 92, e a ação de caçadores aniquilaram mais de 90% dos animais. Este prédio, que hoje está em ruínas, foi construído há 43 anos. Aqui funcionava um bar e um restaurante, parada obrigatória dos turistas. Foi destruído na década de 80, durante a Guerra Civil. Mas o velho mirante ainda é hoje um dos mais belos pontos de observação de Gorongosa. Daqui pode-se avistar o Lago Urema e também uma grande extensão do parque. Gorongosa tem 4.000 quilômetros quadrados de extensão, tamanho 2 vezes maior que o do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Em 2007, a reserva começou a ser repovoada com animais selvagens. A estratégia faz parte de um acordo entre o governo de Moçambique e uma organização norte-americana sem fins lucrativos. O português Vasco Galante está aqui desde o início deste projeto. Ele explica que a ideia é recuperar a fauna e conscientizar os moradores do entorno de que o turismo pode render mais lucro e empregos do que a caça dos animais. Passa por coisas muito simples, como explicar que se nós matarmos um leão e comermos a carne do leão, pronto, nesse dia ficamos saciados, mas no dia seguinte já não há leão. Se o leão estiver vivo e puder ser visto por turistas, eles todos os dias vêm ver o leão e pagam para isso. Partimos agora em busca do maior animal de Gorongosa, o elefante. Estima-se que pelo menos 300 vivam no parque. Pelo caminho, muitos obstáculos. A trilha está bloqueada por causa dessa árvore aí quebrada. Isso é sinal de quê?
quer dizer que passou aqui pelo menos um elefante, talvez uma pequena manada. Vamos ter que desviar daqui. Exato, aqui vê-se o impacto que os elefantes podem ter nas árvores, não é? Mas galhos quebrados e outras árvores caídas indicam que estamos no caminho certo. E é assim mesmo, sacolejando, que a gente vai seguindo pelas trilhas do parque. São 150 quilômetros de trilhas que levam a todos os caminhos para ver os bichos. E nós só estamos conseguindo passar por estes caminhos porque é um período de seca. De dezembro a fevereiro, período das enchentes. Isso aqui tudo fica alagado, nenhuma trilha fica exposta. Neste início de inverno, a vegetação começa a trocar os tons de verde pelo dourado. Os lagos, minguando lentamente, concentram uma grande quantidade de animais. Entre eles, inúmeras aves, patos de várias espécies, garças, marabus, pelicanos e cegonhas gigantes. Nós passamos a manhã toda pelas trilhas do parque, vimos vários animais, até avistamos os elefantes, mas eles estavam muito longe. Agora, à tarde, nós vamos percorrer novamente as trilhas do parque para ver se chegamos mais perto dos elefantes. No nosso caminho, uma floresta que parece ter saído de um conto de fadas. São as acácias amarelas. O interessante dessa árvore é que ela é verdinha, o tronco de cima a baixo. E quando a gente passa a mão aqui, olha só, fica uma espécie de pozinho amarelo. Basicamente esta árvore tem uma característica muito interessante, que é está coberta de clorofila e, portanto, o tronco é como se fosse uma folha gigante, faz a função da fotossíntese. E esse pozinho amarelo, então, é clorofila. É clorofila. Uhum. Gorongosa tem 54 ecossistemas diferentes, de florestas fechadas a vastas pradarias. E foi numa área com poucas árvores e capim baixo que avistamos os gigantes do parque. 2 dias à procura e finalmente encontramos os elefantes. Eles estão a mais ou menos uns 500 metros do ponto onde nós paramos, mas não dá para se aproximar. A informação é de que muitos deles sobreviveram ao período da guerra, que foi uma fase de muita matança indiscriminada de animais. E por isso mesmo o homem é considerado inimigo. Tá aí a prova. Que memória tem o elefante. Ele jamais esquece. Por isso, redobramos os cuidados, apesar de estarmos aqui em paz. A manada se divide e um pequeno grupo vem em nossa direção. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta. Podem chegar a 4 metros de altura e pesar mais de 6 toneladas. James Byrne, um dos diretores do parque, diz que estes elefantes provavelmente foram poupados da matança porque as presas são pequenas. Durante a Guerra Civil, os elefantes com presas grandes foram caçados porque o marfim era vendido para compra de armas. Então, hoje, muitos dos que nós temos aqui têm presas pequenas e os caçadores não têm muito interesse neles. Para nossa sorte, os elefantes passam a pouco mais de 100 metros de distância, mas não se incomodam com a gente. Querem mesmo é chegar a uma poça de lama para se refrescar do calor de quase 35 graus. Estes turistas da Nova Zelândia também acompanharam o desfile dos elefantes e ficaram maravilhados. Nós visitamos muitos parques. Estamos viajando pela África há quase 8 meses e este parque é lindo. Tato conhece como poucos os caminhos de Gorongosa e a rotina dos bichos. Durante anos, capturou e matou animais do parque para sustentar a família de 7 filhos. Hoje trabalha como guia. Ele nos leva por trilhas ainda fechadas aos turistas para ver outros gigantes desta área. E às margens do rio Urema, avistamos outro predador muito temido em Gorongosa: o crocodilo do Nilo.
O rio Urema é cheio de crocodilos. Para chegar perto da margem, a gente veio com muito cuidado, porque os crocodilos eles percebem a presença humana e imediatamente entram na água. Nós é que não podemos entrar nessa água, porque senão viramos comida de crocodilo. Estes répteis podem chegar a 6 metros de comprimento e nos dias de sol se aquecem nas praias do rio. Apenas os hipopótamos nadam nessas águas sem serem importunados pelos crocodilos. As duas espécies são como vizinhos que se toleram. Temos grandes crocodilos aqui, provavelmente temos a maior coleção de grandes crocodilos do mundo. Eles são sobreviventes natos, portanto são aqueles que talvez tenham sofrido menos no período de guerra civil. Ainda faltam 14 anos para que o projeto de restauração de Gorongosa seja concluído e o parque devolvido ao governo de Moçambique em condições de se sustentar apenas com o turismo. Até o momento, os avanços são visíveis. Mas ainda há grandes desafios pela frente. A população que vive no entorno do parque é grande e cresce rápido. Essas pessoas precisam de terra e de comida. É exatamente o que a gente tem aqui. Então, nosso maior desafio é equilibrar a necessidade dessas pessoas com a necessidade dos animais e das paisagens de Gorongosa. Desafios da saúde. O país, que tem apenas um médico para 35 mil habitantes, conta com a sabedoria de um curandeiro para cada 80 moçambicanos. É a cura pelas plantas medicinais. Programa do Jô. Hoje, depois do Jornal da Globo. Moçambique é como circular por uma interminável feira livre. Com pouquíssima oferta de emprego, todo mundo vai para a rua tentar vender alguma coisa. É um peixinho seco. Salgadinho. No Brasil, a gente teria o mesmo sabor da manjubinha. Ao longo das estradas, a cena se repete. Cada vila, cada povoado tem o seu mercado. A gente está passando pela comunidade de Inhacuomo e na beira da estrada tem muito comércio de produtos artesanais. Nós vamos dar uma paradinha aqui para ver o que eles estão vendendo. E é assim, para um carro eles já vêm oferecer. E vem muitos mesmo. Prazer, bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem com vocês? Tem orange, tem coco e tapioca? Não, coco e tapioca. Eu estou no Brasil, coco e tapioca. Nas barracas de frutas, sabores bem conhecidos de nós, brasileiros. Bananas, mexericas, abacaxis. É doce. Muito doce mesmo. Até mesmo na capital, Maputo, a maior parte do comércio está nas calçadas e nas feiras. É onde os moradores compram de tudo, até remédio. Este aqui é o maior mercado de Maputo, onde também se concentra um grande número de vendedores de plantas medicinais. São raízes, folhas e também alguns produtos que vêm do mar, né? A gente queria saber o que é esta raiz aqui, seu Filimão. Isto aqui é Tolane. Isto aqui especialmente é para os banhos contra maus espíritos. Essa raiz aqui, ela é mais clarinha. Isto aqui. O que é? Isto aqui também é especialmente para banhos de sorte. Então vou pegar um pouquinho aqui, quem sabe um pouquinho de sorte aqui para nós. Filho de uma tradicional família de curandeiros, Filimão diz que ainda não está pronto para a atividade. Por enquanto, trabalha como uma espécie de farmacêutico, vendendo plantas e poções indicadas pelos mais experientes. Isto aqui chama-se de chiome, sai do mar. E ela é usada em quê? Aplica-se numa casa para afugentar os maus espíritos. Ah, para limpar uma casa. Sim. Males da alma, mas também da mente e do corpo.
Esta espécie de batata, a tchan-tchanglante, é usada para combater a esquistossomose. O tchurai, que parece uma batata roxa, seria indicada para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A comerciante Leta Jacinto diz que o chá com estas ervas deve ser dado aos bebês recém-nascidos para melhorar a memória e a inteligência. Quantos meses tem? Vai fazer 3 meses. 3 meses? E já tá assim, esperta. Olha, esse chazinho faz bem mesmo, hein? A botânica Felisbela Gaspar, que comanda o Gabinete de Medicina Tradicional do Ministério da Saúde de Moçambique, explica que a eficácia dos tratamentos recomendados pelos curandeiros ainda não está totalmente confirmada cientificamente, mas também não descarta os benefícios. Se houvesse problemas com estas plantas, nós teríamos catástrofes na comunidade, o que não acontece. É lógico que onde não há hospitais, a prevalência de alguns problemas de saúde ou o índice de mortalidade pode ser mais elevado do que nos sítios onde há maior cobertura sanitária. Mas não significa que os doentes estão a morrer em massa por falta de um tratamento. Em um país onde existe um médico para cada 35 mil pessoas, mais um curandeiro para cada 80, boa parte da população passa a vida toda sem nunca entrar num hospital. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde trabalha em parceria com os curandeiros. Catarina Chemba é curandeira e 2 vezes por semana embarca num ônibus que leva mineiros moçambicanos para trabalhar na África do Sul. As maiores preocupações são a malária e a AIDS. 1 em cada 10 moçambicanos é portador do vírus HIV. É um dos mais altos índices do mundo. Catarina distribui camisinhas e orienta sobre prevenção. Mesmo que não tenha, para não adquirir, tens que usar. Ela faz o mesmo nas feiras à beira das rodovias. Ensina cuidados básicos de saúde e de higiene. E assim que percebe uma doença grave, encaminha o paciente para o hospital. Nossa recomendação é: façam o vosso trabalho espiritual, cultural, mas não demorem com o doente, para nós também vermos a nossa parte. Irmã Gladys é enfermeira e também trabalha com plantas medicinais. A brasileira está em Moçambique há mais de 20 anos. Fundou um centro de terapias alternativas que atende 14 paróquias num raio de 600 quilômetros. Esta é uma janela que está sempre aberta para a comunidade. É a janela da farmácia do Centro de Terapias Alternativas. E aqui as dezenas de plantas ajudam a melhorar a saúde da população. Algumas são bem típicas da região, como a muxacata, que ajuda na fertilidade masculina e feminina, é depurativo do sangue, mas também há plantas conhecidas dos brasileiros, como a arruda, indicada para ansiedade e insônia. Aqui, a AIDS também é um dos maiores problemas. Quando eu percebo que tem 2, 3 elementos que me diz que é positivo, eu aconselho fazer o teste, porque é melhor para te prevenir e fazer logo o tratamento enquanto está no início da doença. Os pais de Hilário, de 17 anos, morreram por causa da AIDS quando ele ainda era criança. Eu fico um pouco triste dessas coisas, porque por isso eu fico com a cabeça assim, outra chamar papá, mamãe, eu não. Hoje, Hilário faz parte do grupo que trabalha com as freiras no preparo de vários medicamentos. Parte das plantas, Irmã Gladys cultiva no próprio quintal. Que plantinha que é essa daqui? Artemisia simples, ela serve para malária, outras infecções também, cólica menstrual, ela é muito boa. Algumas vieram do Brasil, como o cipó de São João, usado para fazer uma pomada cicatrizante, e o alecrim. Ele é estimulante cerebral, para a circulação ele é muito bom. Plantas que curam. Remédios descobertos num tempo sem laboratórios.
E hoje, quando o homem se volta cada vez mais para a natureza, ter uma vida simples pode fazer toda a diferença. Um brinde à saúde. Saúde! O super rato do desarmamento. Quem imaginaria? Um bichinho tão desprezado salva vidas, descobrindo onde estão enterradas as minas da guerra. É no próximo bloco. O sol é o nosso guia nessa viagem rumo ao coração de Moçambique. Seguimos em direção à região central do país. Em meio à vegetação típica deste lugar, a árvore que mais se destaca é o baobá, árvore símbolo da África. E são árvores imensas. Esta aqui deve ter pelo menos uns 10 metros de diâmetro. Também são árvores centenárias, altíssimas, que chegam a ter até 30 metros de altura. A zona rural é ainda mais pobre do que as cidades. Quase ninguém tem água tratada ou energia elétrica. E por todo o país, um perigo mortal ronda as lavouras, as minas terrestres. É uma herança das guerras que terminaram há 20 anos. Aqui. O agricultor José Enoque foi uma das vítimas. Perdeu o pé direito, a visão de um dos olhos e teve queimaduras por todo o corpo na explosão de uma mina enterrada no sítio dele. Eu caí dentro da cova de Chavarde, onde eu fui cair. Foi em 88, em plena guerra civil. Seu José passou 5 meses no hospital e só recentemente pôde voltar com a família para o sítio onde morava. Se não tivesse a guerra, eu já estaria em outro estado, porque estaria a trabalhar e tudo. Muito bem. Estaria bom. Nestas caixas, segue uma das soluções mais surpreendentes para localizar as minas sem pôr em risco a vida de pessoas. Um animal de tratamento simples, fácil de ser treinado e leve o suficiente para não detonar acidentalmente os explosivos. Ratos. Com faro aguçado e uma estatura que deixa o focinho colado ao chão, estes bichinhos têm sido usados com sucesso em vários países. Até agora, nenhum deles foi vítima de explosão. Neste campo em Gondola, na província de Sofala, técnicos e bichinhos passam dias em treinamento antes de ir para as áreas minadas. Esse ratinho começou agora o trabalho de rastreamento. Essas plaquinhas aqui indicam que nesse alinhamento tem minas, a 1 metro e a 3 metros de distância. A gente vai ver qual a reação do ratinho quando ele perceber que tem a mina nesse espaço. Assim que sente cheiro de pólvora, ele para e o técnico faz um sinal para ele voltar. Achou a mina. Agora ele volta e ganha a comidinha lá. O trabalho é desenvolvido pela Apopo, uma organização belga que atua em parceria com o Instituto de Desminagem de Moçambique. Nos últimos anos, os ratos encontraram pelo menos 2.400 minas no país, além de milhares de outros explosivos e munições. A área devolvida aos agricultores já passa de 7.000 quilômetros quadrados, 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Quando começou a trabalhar no projeto, Alfredo Adamo levou um susto. É muito espantoso, porque o que eu fazia com o rato era matar. Então imaginei-me depois para trabalhar com o rato, estimar tanto o rato e dar esse valor. Nós estamos chegando no lugar onde há indícios de que existem fragmentos de minas terrestres. É onde o pessoal está trabalhando na desminagem. E é preciso realmente toda a segurança, porque é uma área de alto risco. Nas áreas isoladas, só os ratos entram.
Onde eles apontam qualquer sinal de explosivos, a equipe técnica faz uma nova varredura. Alfredo Adamo, que viveu em áreas minadas, sente orgulho de poder contribuir para a recuperação dos campos. Eu vou para casa e consigo ver os campos serem cultivados e aldeias a crescerem. Isso deixa muito orgulhoso e muito feliz pelo trabalho. E já nem liga mais que os ratos, animais que considerava tão repugnantes, agora são seus grandes e inseparáveis companheiros de trabalho. Para o professor D'Artagnan, são as matas de Moçambique que merecem toda a atenção. Para Jaqueline e o filho Manassés, é a missão de uma igreja evangélica. Todos os anos, o professor vem a Moçambique ensinar a preservar as florestas nativas. Então eles cortam a lenha ou produzem o carvão e a população normalmente vai cortar a nativa para isso. E as árvores mais finas justamente são as árvores que estão recompondo a floresta, né? Os missionários chegaram há poucos meses. Trazem uma palavra de fé e a tentativa de melhorar a renda de comunidades pobres. Nós temos um sonho de colocar uma cooperativa, né? Ensinar o artesanato e também dar condições a essas pessoas de venderem o seu produto. Nós estamos na fronteira com o Zimbábue. Aquelas montanhas já são do país vizinho. Aqui na região serrana de Manica, funciona um projeto de cooperação entre Brasil e Moçambique que já existe há 30 anos. Nesta floresta de eucaliptos, trabalham pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. E eles ensinam aos moçambicanos técnicas de plantio e de manejo florestal. Quando se fala em África, a gente pensa que aqui faz calor o ano inteiro. Mas não é bem assim nesta região central de Moçambique, onde, nesta época do ano, que é inverno, as temperaturas chegam a 10 graus. Por isso mesmo, o clima ideal para uma espécie que é típica da região sul do Brasil e está, inclusive, ameaçada de extinção, a Araucária angustifolia, que é o nome científico do pinheiro araucária. Estas agricultoras expressam com dança e música a alegria pela chegada dos pesquisadores. Serina diz em Ximanica, o dialeto local, que está admirada com esta árvore, que poderá trazer novas oportunidades para o seu povo. Para o engenheiro Ernesto Intamani Júnior, as pessoas da região já entenderam o recado. Elas já começaram a despertar a consciência de plantar, de estabelecer as suas florestas comunitárias. Isso por si já mostra que a nossa presença aqui incute uma consciência ambiental às comunidades. Jaqueline e Manassés ainda estão na fase de plantio, mas já colhem boas amizades. Acompanhamos os missionários a uma vila da periferia de Beira, a segunda maior cidade do país. Lá encontramos mamãe Nolija. Ela mora com a família nesta casinha de bambu e barro. É assim que vive a maioria nessa região. Várias pessoas por dia batem na porta de casa pedindo um trabalho, porque está precisando de alimento em casa. Na igreja da comunidade, mãe e filho viram professores. Usando materiais baratos e até lixo reciclado, eles ensinam as mulheres da comunidade a produzir brincos, anéis, colares e pulseiras. As mulheres estão animadas com a novidade. Quando nós começamos, víamos como se fosse muito difícil. Agora estamos a aprender e estamos muito alegres para aprender. Nas celebrações, mamãe Nolija ajuda a puxar o coro de mulheres. Nessa hora, elas se entregam a canções africanas, que falam de dias com mais fartura e felicidade. Parece uma festa. Quem resiste a um ritmo tão envolvente? Estrela de quinta grandeza, filha de mãe sudanesa.